Olha, ouvinte da Rádio Bandeirantes, hoje a gente vai falar sobre saúde. Mas você sabe que muitas vezes, quando a gente fala em saúde da pele, a gente pensa só no lado estético, né, Danilo? É verdade. A gente pensa na saúde da pele, que é o nosso maior órgão. E olha, Kátia, eu preciso aqui, já vou até aproveitar, não é a nossa convidada. Fazer uma consulta? Porque eu preciso reconhecer aqui que eu não cuido da pele, eu não uso protetor solar, eu sou bem branquinho, né? Você palmitão é aqui. É palmitão mesmo. E eu não cuido da pele como deve. Você cuida, Kátia? Então, eu passo protetor solar, já há muitos anos eu me cuido desse jeito. Eu tenho uma pele meio chata para hidratante. Por mais que eu faça manipulado, faço em gel, eu sou muito alérgica a muita coisa. Então, quando eu tenho rinite, a rinite está atacada, ataca a coceira na pele, empipoca, mas eu tenho os cremes que eu uso também, com vitamina C, indicada pela minha dermato. Mas se eu falar que eu uso todos os dias, é mentira. Então, quando eu vejo que eu tô com rinite atacada, eu não posso passar porque empipoca. Mas eu acho que a maquiagem, eu trabalhando em televisão, a maquiagem do dia a dia acaba sendo um autocuidado também, porque hoje em dia a maquiagem, diferente do que as pessoas pensam, ela tem protetor solar, ela tem hidratante, então vitamina C, então eu busco nesses cosméticos também complementar, mas eu também sou bem desleixada nisso. Já vamos tomar uma bronca da doutora Selmara Catalano. Seja bem-vinda, viu, doutora Selmara? Oi, obrigada. Tudo bem, Kátia? Tudo bom, e você? Danilo? Já começamos tomando bronca já, né? Pois é, né? Com certeza. O Danilo, então, rindo, sem o filtro pronto. solar, não tem como conversar assim, né? É. Não tem jeito. Agora, mesmo a gente, porque a gente fala assim, mas tá na pandemia, pra que eu vou passar protetor solar? Essas luzes que a gente tem dentro de casa... Essa aqui do estúdio que a gente tá, né, Kátia? Isso frita o rosto. Quer dizer, isso também causa, ao longo dos dias, do tempo, danos irreversíveis à pele, né? Causa assim, Kátia, porque a radiação ela é cumulativa. Cada dia que você se expõe, né, que você recebe luz, é um dia a mais nessa conta e a gente não volta nisso, né? Então, assim, é ao longo de uma vida de exposição. A gente mora num país tropical, né? Onde a exposição é sempre extrema. E assim, eu costumo brincar com os meus pacientes da seguinte forma. É dia, tem luz do sol, porque você enxerga. Quando não tem luz do sol, é noite. É escuro, você não vê nada, né? Então, precisa do filtro solar sim todos os dias, porque não só com relação à prevenção do câncer de pele, né? Que é uma das coisas mais complicadas em relação à radiação, mas também no envelhecimento, né? Também do ressecamento da pele. Existem dois tipos de envelhecimento. O da idade, né? Que a gente chama de intrínseco, que é o verdadeiro, e existe o extrínseco, esse da exposição à radiação, que é muito pior, faz com que a pessoa fique com a pele muito mais enrugada, muito mais manchada. É só você levantar a blusinha, assim, da barriguinha de uma senhorinha, e você vai ver que a pele da barriga dela é completamente diferente da pele do braço, por exemplo. Porque não e se a barriga expõe não ao nasceu sol, depois, né? Então, assim, tem a mesma idade, mas tem um envelhecimento, uma piora desse envelhecimento muito grande. Então, eu acho, assim, que a gente tem que pensar em termos de saúde, mas a saúde é tudo, né? Esse bem-estar no geral. Ô, doutora... E a aparência também, né? Sim. Perdão, desculpa te interromper, mas imagina. eu que tô com 28 e que não uso protetor solar. Demais, ó. Olha essa pele, né, Kátia? Eu tenho 52, essa cutis dele tá ótima. Mas é justamente isso. Eu tô com 28 e não tenho mesmo o hábito de usar protetor solar. Ainda dá tempo de reverter essa situação? Reverter, como eu te falei, na verdade não, né? Não. Mas tem como a gente empurrar com a barriga isso mais pra frente. Fazer direito daqui pra frente, né? Não, tem como você, a partir de agora, se proteger para que você tenha as consequências mais adiante ou nem tenha, entendeu? Porque a gente nunca sabe qual é o seu limite de radiação do que você consegue suportar. Então, isso é muito pessoal, né? Principalmente pessoas muito branquinhas, né? Porque a pessoa muito branquinha tem um desgaste da pele com esses efeitos nocivos do sol muito maior. Por exemplo, eu já tenho a pele um pouco mais escura. Eu já sou mais morena de nascença mesmo. Então, e meus irmãos são brancos alvejados igual o Danilo. Então, a gente vê que o envelhecimento de quem é mais branquinho, pelo desgaste da exposição solar, é muito maior também, né? Ele é muito maior, ele é muito mais perceptível. Mas a gente não pode esquecer que a pessoa de pele mais morena também sofre a ação do sol. E eu trabalho com câncer de pele também,
E nós temos muitos pacientes de pele bem morena, de pele negra, com lesão de câncer de pele. Sim. E agora está cada vez mais cedo, viu? Cada vez mais cedo, em termos de idade, a gente fazendo esse tipo de diagnóstico, seja na pessoa de pele clarinha ou não. Mas o que Então é para todo mundo. Sim, mas e o lado estético também? Porque às vezes você falou de que a saúde é importante, mas o estético também. Isso é uma grande verdade. E quando a gente vê uma pessoa, o Danilo é super jovem, 28 anos, dificilmente você vai encontrar uma pessoa de 28 anos com a pele marcada. Nessa idade, Sim. por mais branquinho que você seja, menos cuidado que você tenha, tá bem. Mas daqui 10 anos, com 38, a situação já é outra, né? Muda. E muda, a sensação que a gente tem é que muda de repente. Não é tão de repente assim, mas a gente se dá conta. E parece que é de repente. Parece que todas as consequências vêm juntas, né? É. Então, quanto mais cedo você começar com essa prevenção, mais difícil, mais adiante, né? Mais velho, mais tempo leva para que você tenha as consequências dessa radiação, aquelas manchinhas. Você fala, manchinha da idade. É, da idade de quem não cuida da pele, né? Ô, doutora, mas a Kátia estava falando, né, da diferença entre a estética e a saúde, não é? Você acha que o brasileiro, então, ele está mais preocupado com a estética, e a gente vê muitas mudanças aí na pele, agora que está em moda uma tal de harmonização que facial, tem feito desarmonização para muita gente, hein? Terrível, né? Você acha que o brasileiro, então, está mais preocupado com a estética, com a beleza, do que a saúde, ou não, doutora? O que você sente no consultório? Olha, eu acho que sim. Eu acho... É mais fácil uma pessoa gastar um pouco mais de dinheiro, por exemplo, numa maquiagem, num tratamento estético, do que num bom hidratante, por exemplo, né? Num bom protetor solar. Você convence mais fácil a pessoa a usar uma coisa do que a outra. Mas uma coisa está atrelada à outra. Você não tem como ter um bom resultado, ainda que seja de uma harmonização facial, como você está dizendo, Danilo, se a qualidade dessa pele não for boa. Sim. O resultado não é o mesmo, né? Aquela pele fica toda craquelada, ela fica toda marcada, toda manchada. Por mais que você harmonize, sei lá, com relação às dimensões, né, da região malar, do lábio, mandíbula, você não vai ter o mesmo resultado estético do que se você tivesse como parte desse conjunto dos tratamentos, o tratamento da qualidade dessa pele. Quer dizer, é diferente você tratar uma pele com uma qualidade já boa, quer dizer, que a pessoa deu uma leve tratada, seja com proteção solar, ou então a não exposição excessiva ao sol, usar bloqueadores, então você tem o chapéu, tem o boné, não sair na hora de pico do sol, de uma pessoa que ficou lá igual um jacaré deitado tomando sol e agora quer reverter a situação, né? É muito difícil. Tem gente que vem ao consultório, quer fazer laser para rejuvenescimento, essas coisas, mas se a pessoa estiver bronzeada, não faz não. Não tem que como, né? Faz, não pode fazer. Até porque a própria programação do aparelho é diferente, porque o laser é um aparelho que trabalha a afinidade por cor, né? Então, isso modifica, né? Se a pessoa está bronzeada, é outro parâmetro, né? Então, a pessoa tem que se cuidar como um todo, né? E não adianta também... Sabe uma coisa que eu acho muito importante falar? Okay. Às vezes tem aquelas pessoas com melasma, né? Sabe aquela mancha que aquelas fica no manchas, rosto, aquela mancha castanhada, que a gente vê muito em gestantes também. Essa mancha acontece por estímulo da radiação também, né? Da luz. Aí a pessoa enche de filtro o rosto, mas... ou tampa, né, põe uma toalha no rosto, vai pra praia e toma sol do pescoço para baixo. Não adianta, sabia que se você tomar sol no pé, escurece a mancha do rosto? Não sabia não, jura? É verdade. Mas não é só o sol batendo no rosto que mancha o rosto? Não, o efeito da radiação, ele é sistêmico. O estímulo pode ser no pé, mas se você tem uma predisposição e uma mancha no rosto, vai escurecer a mancha do seu rosto também, gente do céu, mesmo que ele esteja coberto. E por que então, até hoje ninguém me falou isso? Você jura? Aos 5.2, Danilo, eu nunca tinha ouvido Sempre é isso. tempo, né, Kátia? Sempre é tempo. Mas o que você está falando é sério, é verdade. Eu passo protetor solar quando eu vou ficar exposta no sol, mas eu não consigo ficar deitada lá tomando sol muito tempo. Mas eu ando demais na praia, ou seja, se eu estou em casa, tomando solzinho, fazendo uma plantação disso, daquilo, arrumando vaso.
Mas a gente não percebe que está expondo o sol de uma forma ruim. Depois você sente a pele doloridinha. Doloridinha quer dizer que já teve um dano, né? Já teve, você já tem um processo inflamatório que é uma resposta a uma agressão. O próprio bronzeamento é uma tentativa de defesa da pele, entendeu? Então, para que ela tente se defender, é porque ela foi agredida. Então, não existe bronzeamento, e por isso o bronzeamento artificial ele não pode ser feito, ele é proibido, porque ele é uma resposta a uma agressão. Então, não existe uma coisa que você responda se não tenha sido agredida primeiro, né? Então, existe agressão sempre no bronzeamento. Agora, deixa eu aproveitar e lhe perguntar uma coisa. Eu, de uns anos pra cá, ela vou pra autoconsulta. Danilo, ouvinte da rádio, aproveitar também. Eu faço aplicação de toxina botulínica. Eu sou mais ou menos como Máscara, o personagem. Eu mexo demais o rosto inteiro, não tem como. Então, eu dou uma paralisada para não marcar, não muito forte, para não marcar A testa. a testa, o contorno. Eu já tenho 5,2, meio século mais 2, né? Então, o contorno do rosto, ele vai ficando sem a volta certinha, então faço aplicação de toxina botulínica. Só que na pandemia, eu vi alguns médicos dizendo que quando a pessoa fez toxina botulínica recente, vamos dizer, até uns 3 meses, se pega o Covid, pode ter complicações neurológicas. Isso é verdade ou é fake news? Olha, isso é... Bom, com relação ao Covid, a gente aprendeu um monte de coisas esse último ano, mas a gente ainda tem muita coisa a aprender, né? E, na verdade, a toxina, ela é uma toxina de ação neurológica. Você vai fazer um relaxamento muscular naquela região. Como ela é uma coisa de efeito localizado, eu não sei até que ponto a gente pode dizer que uma coisa piore ou facilite a outra. Mas também, ninguém está podendo jurar nada ultimamente. É porque essa doença veio para provar que a gente acha que sabia muito, mas na verdade a gente não sabe muita coisa, não. A gente não sabe muita coisa. Que efeito vai se ter com essa vacina? Eu tomei a vacina, sou a favor de todo mundo tem que tomar. Ai, pelo amor de Deus, eu mal posso esperar a minha vez. Falei pro Danilo, quando chegar a minha vez do 5,2. Lógico. 3 da manhã eu vou estar com a minha cadeira na fila. Nossa, tem que tomar sim. Mas a verdade é que a vacina é muito nova também. Sim. Então a gente não tem ideia a longo prazo dos efeitos dela. Tanto para a parte boa quanto para a parte ruim, entendeu? Sim. Então, o que a gente sabe a respeito da Covid é que ela é uma doença multifacetada. Então, há pessoas que têm manifestação cardiológica, o mais comum é a parte respiratória, mas você tem lesões na pele, você tem lesões no rim, você tem lesões neurológicas, né? Eu tive Covid no começo da pandemia, lá em junho do ano passado, e assim, eu tinha dificuldade, o paciente falava para mim, quando eu se queixava antes, né, falava assim, eu tô com a cabeça meio oca, e eu não sabia bem o que era isso. Agora eu sei, porque a minha cabeça ficou oca, assim, eu não conseguia prestar atenção nas coisas, eu não conseguia entender direito, a minha memória ficou ruim. Mas então, depois existe passou? um comprometimento. Sim, passou, graças a Deus, né? Porque eu trabalho com memória, pelo amor de Deus. Não, porque tem muita gente que reclama que depois de 3, 4, 5 meses, ainda não voltou totalmente, quer dizer, depende de corpo para corpo, né? Exatamente, de indivíduo para indivíduo. Então, essa suscetibilidade ao vírus e a maneira como ele vai agir em cada um, está tendo uma variabilidade muito grande. Cada dia a gente descobre uma coisinha a mais. Então, com relação ao efeito neurológico, que existe. Até que ponto a gente pode atribuir ao fato de terem sido feitas as coisas juntas? Ou foi a Covid sozinha que fez? Entendeu? Mas talvez deixe o corpo mais vulnerável a isso, e aí, como a gente não sabe onde que o vírus do Covid vai atacar em cada um, porque cada um, o Rodrigo, meu marido, teve. E ele começou com um sintoma de rinite e sinusite, como a gente tem sempre, a gente achou que não fosse nada, não tinha febre, tinha um pouco de depressão, de ansiedade, mas ele já tinha tido no passado, há uns bons anos atrás, síndrome do pânico. E só porque um amigo nosso faleceu, o Major Olímpio faleceu de Covid, ele quis fazer o exame e viu que estava. Então, quer dizer, saiu completamente do que parecia ser aquele sintoma clássico, e no corpo dele, segundo os nossos médicos, até porque ele teve uma carga viral pequena, ele acabou não tendo grandes complicações porque atingiu o sistema neurológico dele. Ele tinha dores musculares, dores nos tendões, quer dizer, a gente não sabe onde que em cada um ele vai parar, né? Não, mas infelizmente a gente ainda não sabe. Como eu falei, já aprendemos algumas coisas, o que se pode fazer, o que não se pode fazer, os cuidados já estão mais definidos,
Mas eu acho que a gente ainda vai descobrir mais algumas coisas, né? Porque é tudo muito novo, né? Em relação à medicação, em relação à doença também. Agora, então, pode até ser que tenha realmente algum vínculo, tá? Eu honestamente não saberia te dizer em termos de bibliografia, né? De publicações. Mas não é impossível que haja, não. Agora, deixa eu te perguntar uma coisa. A gente também está vendo as pessoas extremamente estressadas, ao ponto que muitas pessoas pararam de fazer seus tratamentos que elas iam fazendo há muito tempo. Isso já faz 1 ano e 2 meses que a gente está na história do Covid, da pandemia. E que consequências vocês estão percebendo isso no consultório mesmo? Quer dizer, pessoas que tinham doenças autoimunes e que tinham problemas de pele. A situação está ficando pior, doutora? Tá, sim. Veja bem, na medida em que todo o sistema de saúde está sendo mobilizado para conter essa pandemia, muitas coisas ficaram de lado, né? Então, as consultas de rotina para se controlar, por exemplo, um problema de tireoide, um problema cardiológico, uma arritmia, uma hipertensão, você não consegue marcar a consulta, seja particular ou não, entendeu? Independente de ser público ou não, ficou mais difícil, principalmente no começo da pandemia. Quando nós tivemos que reavaliar se íamos parar de atender, não íamos, aquela história lá no começo, teve gente que ficou sem medicação de alto custo, né, porque precisa de toda uma papelada, precisa refazer todos os exames, aí chega lá não consegue fazer os exames, ou tem medo de ir ao médico porque vai se expor mais em relação à doença. Então, foi um conjunto de dificuldades. Isso que você falou com relação à depressão, com certeza. Eu acho que eu só não fiquei deprimida porque o meu trabalho me obriga a sair de casa. Sim, porque, é verdade. Tati, eu vou te dizer, se eu tivesse que ficar fechada, como a grande maioria ficou, eu não sei se eu não teria enlouquecido também, não. Eu vou lhe dizer que da minha eu parte é a mesma coisa, sabe? Viu? Mas por quê? Porque eu acho que a gente está aprendendo também a enxergar as pessoas de uma forma diferente. Cada um tem um estilo de personalidade, de necessidade, mesmo que seja da mesma família. Por isso talvez seja tão difícil todo mundo ficar muito trancado, muito próximo. Eu não consigo ficar trancado. Eu posso dar uma volta no quarteirão, mas eu preciso tomar um rolezinho. Aonde você vai? Lugar nenhum, mas eu preciso andar. E, quer dizer, a minha irmã, ela fica de boa, trancada, fala, eu adoro ficar dentro de casa, não que eu não goste, mas eu tenho uma ansiedade de sair, eu preciso ver coisas diferentes, como você. Outras pessoas ficam tranquilas, então a gente está aprendendo a ver até na mesma família que moram juntos, a necessidade de cada um e cada um respeitar a necessidade do outro, né? Sim, você sabe que esses dias eu estava conversando com um amigo meu e me lembrei de uma peça que se chama Entre Quatro Paredes, onde uma pessoa é o inferno da outra, né? Retrata as pessoas presas, né, do Jean-Paul Sartre, que as pessoas ficam confinadas num único sala, tem tudo de bom ali, mas uma incomoda a outra. Porque com essa história de trabalhar, de sair para trabalhar, de sair para a escola, o tempo real de convivência era menor. Agora, 24 horas por dia, todos e às vezes os dias, espaços muito pequenos, com muita gente, né, cara, que a gente sabe. Isso deve ter deixado as coisas muito críticas para muita gente. E ainda, com o desemprego, com a gente sabendo mais como a a preocupação com o desemprego, o medo da própria doença, o medo de morrer, o medo de ficar doente, o medo de contaminar pai, mãe, né, pessoas de mais idade, que no início eram as principais a serem atingidas, tudo. Eu acho que essa insegurança toda, mais o confinamento, fizeram muito mal para todo mundo. E aí eu acho que a principal doença que vai ficar em termos de sequela, além das sequelas da própria doença, vão ser essas sequelas emocionais que todo mundo passou ali. Né? Ninguém passou ileso, eu acho. Não passou, no mundo inteiro, né? E sequelas sociais, né? Sim. Porque as pessoas já vinham se fechando muito no celular, em redes sociais, já não conversavam. Agora todo mundo trancafiado. Olha, quando eu garro um papo aqui nos corredores, minha filha eu não largo mais. Fico lá encostado, Danilo, coitado, eu pego ele e falo, ai, Danilo, papá. A gente brinca, viu, doutora, que é a nossa terapia aqui semanal. Mas é a melhor coisa, né? Eu também gosto, não posso falar não.
Por isso que eu acho que talvez, por exemplo, pessoas que têm algumas doenças, como a rosácea, embora a gente saiba que o lado emocional muitas vezes pode não afetar diretamente, também acaba diminuindo um pouco a imunidade e os problemas ali com não só a vermelhidão, mas aqueles nódulozinhos que podem acontecer, inchaços, podem aumentar também por isso, não podem? Podem aumentar, porque existe um estímulo emocional dos hormônios de estresse, né? Você acaba tendo uma interferência, e se você tinha já uma predisposição, você vai ter uma piora disso. Aliás, a história da máscara, né? Sim. A máscara, com essa história de ficar abafando, a quantidade de acne que a gente tem tido por causa da máscara, a gente chama de mascne, né? Porque assim, é uma doença que houve uma piora muito importante. A rosácea também, por conta que é uma forma de acne mais vasomotora, né? Sim. De resposta a esse esquentamento da máscara, do abafamento, houve uma piora muito importante. A procura das pessoas no consultório com essa queixa foi bem maior do que o normal. Ela já não é pequena, mas com a máscara existiu isso, com certeza. Agora, para muita gente que nunca pode ter ouvido falar de rosácea, parece uma espinha, mas ela escama, a pele resseca demais, tem outras características, né, doutora? Tem. A vermelhidão, eu acho que chama mais atenção, é aquela pessoa de rosto vermelho, que ela dá uma corridinha daqui até a esquina, o nariz fica vermelho, né? Que é a rena do nariz vermelho. Sim, acende o nariz, quando come pimenta, o café e os chás escuros são pioradores. Sauna, né, com todo esse esquentamento também, condimentos, né, eu falei da pimenta, mas não só a pimenta, alguns condimentos também podem piorar, porque eles respondem com o fechamento dos vasinhos, depois eles abrem de novo. Essa vasodilatação reflexa é um piorador da acne. Cigarro, por exemplo, também. Então, tem várias coisas que são pioradoras, mas é uma predisposição, é uma hiperreatividade da pele a essas mudanças de temperatura e a estímulos de estresse também, com certeza. Mas existe uma tendência hereditária também para rosácea ou não? Tendência de quê? Desculpa. Hereditariedade, conta? Ah, sim, herança, dinheiro é o que menos se herda, né? A gente herda predisposição para um monte de coisas. Para as doenças de pele, a gente tem muita coisa. Você estava falando no início também, além da rosácea, você estava falando da atopia, né? Da sua rinite, da coceirinha, né? Isso também é um padrão de herança piorado por condições ambientais, né? Então, tem várias doenças que ou são determinadas por essas condições ambientais, né? Pelo que acontece ao nosso redor, ou são, no mínimo, pioradas por isso. E aí, com o uso de máscara, como você estava dizendo, quer dizer, a gente fica com essa região do rosto abafada, parece uma focinheira, né? Sim. E aí, eu vejo por mim, eu tenho a pele normal, não tenho a pele oleosa, mas essa região da máscara e o uso constante dela, e agora com essa N95, todo mundo diz que a gente tem que usar, que abafa até a alma da gente. Menina, tem dia que eu tiro a máscara, eu tô com o rosto todo suado no formato da máscara. Eu falei, então, gente, é surreal. Imagina quanto que isso que a gente não tem que limpar muito mais, tratar melhor dessa pele, até por essa agressão, né? Tem alguma dica, doutor? Ouvinte perguntando também. É claro que todo mundo precisa fazer o uso obrigatório da máscara, né, nos ambientes externos ali, no convívio mesmo em sociedade, não em casa, mas como a Kátia está falando, a gente passa aqui 12 horas, 13 horas aqui na emissora usando máscara, né? A Kátia só tira mesmo no estúdio, só para fazer o programa 2 horinhas, mas o restante todo de máscara. Tem alguma dica mesmo para fazer uma lavagem no rosto, usar algum tipo de produto para ajudar nisso que a Kátia falou, da oleosidade? Pode, sim. Eu acho assim, limpar a pele é extremamente importante. E o sabonete que você vai usar será meio que em função do tipo de pele que tem, né? Então, para as peles mais oleosas, aqueles que retiram um pouco mais a oleosidade, e para as peles mais secas, porque também a agressão, o próprio atrito da máscara também machuca. Sim. Então, estar com a pele hidratada e não oleosa, eu acho que é a melhor combinação. Não se pode esquecer que as máscaras de tecido, as mais simples, não a N95, mas essas outras, não podem ficar molhadas, porque elas perdem eficiência. Então, trocar de máscara,
lavar muito bem as máscaras, se possível passar ferro se for a de tecido, porque senão você acaba fazendo uma contaminação, né? Vai proliferando bactéria, tudo, e você acaba colocando aquilo de volta no seu rosto. E até fungos, né? Fungo quente, úmido, abafado. Pois fungo é uma beleza, facinho, né? Ali. E aí fungos que podem entrar também, e aí não é pra gente fazer terrorismo, mas é a realidade, porque você tá abafando justamente a boca e o nariz e você vai respirando ali, então pode também acabar contaminando o seu pulmão, o corpo inteiro, né? Sim, é uma porta de entrada muito grande, né? Muito importante, e por isso a gente está tentando proteger em relação ao Covid, mas em relação a tudo, né? Então, a contaminação externa, sim, mas a contaminação da máscara, tem gente que pega uma máscara e fica uma eternidade com a mesma máscara. Isso não pode acontecer. Cada máscara, a N95 a gente tem alguns cuidados especiais, dá até para reutilizar, mas tem todo um jeito para colocar e para tirar sem contaminar a máscara, porque também, se molhar, se contaminar, tem que trocar, mesmo que ela não tenha sido usada por tanto tempo, né? Então, existe o problema da temperatura, do abafamento, mas existe a contaminação pelas máscaras mal usadas. Agora, deixa eu perguntar uma coisa. A gente vê cada vez mais as pessoas reclamando, e cada vez mais cedo também, de queda de cabelo, principalmente, eu estava até esses dias, a gente estava no programa falando sobre isso, Joelma foi lá, e a Joelma disse que teve o Covid, e teve uma queda de cabelo absurda, que saíam tufos, e até hoje até tem isso, quer dizer, algumas situações também que as pessoas podem estar achando que seja Covid, pode ser o estresse causado por esse confinamento que a gente tem vivido, né? Sim, com as duas coisas. Na verdade, toda agressão que o corpo sofre, seja uma cirurgia, seja uma infecção por Covid, seja o estresse, né? Tudo isso para o organismo é uma agressão. O organismo responde com uma queda de cabelo aguda, que vai acontecer aí por volta de 3, 4 meses depois da infecção. Porque o cabelo ele tem um ciclo que ele é obrigado a cumprir. É depois, não é concomitante. Porque ele cumpre com o ciclo. O Covid tem sido até um pouquinho mais cedo do que isso, mas é bastante volumoso. Mas se é por uma infecção simples, essa queda é autolimitada, vai cair bastante e depois volta ao normal. Mas o problema é que se juntar a queda da Covid, mais o estresse, mais medicamento, mais um monte de coisas, ela vai se arrastando essa queda, vai se somando. E isso, no final das contas, vai dar uma diferença muito grande na população de cabelos que a pessoa tem. Então, queda de cabelo tem sido extremamente frequente também no consultório, por todos esses motivos que a gente está falando aqui. Então, dá para controlar? Sim, dá para a gente segurar um pouquinho, não tudo, e dá para ajudar a repilar mais rápido também. Isso a gente pode fazer. Mas quais tem tratamentos mil motivos diferentes para cair o cabelo, entendeu? Mas aí o que muitas vezes a gente fica com dúvida é assim, quais os tratamentos que a gente pode fazer nesse caso, se são diferentes dos casos que a gente teria só uma queda de cabelo causada pelo estresse, por exemplo. Quer dizer, quando você tem uma inflamação como essa, que é o Covid, o tratamento é diferenciado ou não, doutora Silmara? Sim, muitas vezes a gente tem que usar medicação oral, sim, para segurar. Claro, sim. Em situações de queda aguda, a gente usa alguns medicamentos para isso, além das coisas locais, né, que se usa uma loção, alguma coisa assim, muitas vezes se usa corticoide também. Tem várias, dependendo dessa intensidade e da forma que essa queda está acontecendo, a gente vai ter um tratamento mais, vamos dizer assim, mais agressivo, né, mais contundente para tentar segurar um pouquinho esse cabelo. Mas o cabelo que está para cair, Kátia, ele cai. Aquele que já passou para a fase de queda, ele não volta também. Quer dizer, leva um tempo, então, para essa queda. Comecei a fazer o tratamento hoje, leva um tempo para essa queda diminuir, né? Sim. O cabelo que cai hoje, geralmente é por um motivo que aconteceu em torno de 3 meses atrás. E o cabelo que a gente começa a tratar hoje é o que vai deixar de cair daqui a mais ou menos uns 3 meses. Então tem essa janela de 3 meses? Tem um gap, tem em torno de 3 meses. Isso independente da causa. Sim. É porque o cabelo ele acaba cumprindo com o ciclo dele, entendeu? Ele não modifica esse ritmo. Existem situações especiais, mas assim, de maneira geral, a queda ela tem esse delay tanto no início quanto no final da queda.
essa fase de queda. É tanta coisa, né, Danilo, que vai acontecendo na vida da gente, né? A gente precisa acompanhar, né, os sinais que o corpo demonstra também e procurar, não é, Kátia? É um especialista, né? É importante a gente ficar atentos. Muitos ouvintes também repercutindo, falando, né? A Kátia estava falando sobre queda de cabelo, mas a acne também, né? Mais um motivo até por conta do uso de máscaras. A acne pode ser até um efeito psicológico, não é? Não pode, não, doutora? Pois é, né? Você conhece alguma coisa que o estresse melhora, Danilo? Olha, eu não conheço, não. Se alguém conhecer, podia passar pra gente, que facilitaria bastante, né? É questão hormonal, né? Os hormônios sexuais, eles também têm a ver com os hormônios de estresse. Mas a acne depende também, porque a gente tem a acne da mulher adulta, que funciona um pouquinho diferente da acne do adolescente. E um pouquinho diferente dessa acne cosmética ou por abafamento pela máscara, né? Então, assim, é muito importante, sim, que se converse com o especialista, porque é essa conversa que vai direcionar o tipo de tratamento que a gente vai dar, entendeu? Fazer esse diagnóstico de forma correta, né? Então, eu acho que nunca se precisou tanto de cuidado médico, de um cuidado maior, e nunca foi tão difícil o acesso de maneira geral por conta da própria pandemia, né? Então... E você contar que o número de colegas doentes é muito grande, né? Então, isso você sabe que eu estava lendo, ainda mais. Você sabe que eu estava lendo uma matéria essa semana, doutora, em que dizia que a acne é uma das 5 doenças que mais induz ao suicídio. Esse dado, ele é verídico? O que você sente aí com os pacientes, em especial os adolescentes? É um público já complicado, né, de lidar, né? Sim, É um público que já tem toda uma variação emocional, de humor por estímulo hormonal também. Então, se a gente pensar no adolescente, um adolescente que está numa fase que se preocupa com a aparência, que se preocupa com o que os outros pensam, né? É uma fase de vida difícil. E existem quadros de acne leve, né? Na sua grande maioria são, mas existem quadros de acne muito graves, muito severa. E que a pessoa não sai de casa, ela não consegue. O problema da autoestima, ele deteriora, assim, ela deteriora de uma forma brutal. Então, existe sim um aumento desses problemas emocionais que eventualmente podem combinar com o suicídio, nesses quadros de acne severa, sim, pode. É descrito na literatura e é descrito também como efeito colateral do próprio tratamento. Então, isso é uma coisa que complica, né? Então, não é incomum a gente ter que usar um antidepressivo e o acompanhamento psicológico desses pacientes ao mesmo tempo que usa a medicação para tratar o quadro. Mas dependendo do grau da acne, se for muito severo, o tratamento pode não dar conta, é isso, doutora? Não, ele dá conta. Mas com medicação, né? É que assim, o tratamento para esses casos muito graves é feito com a isotretinoína, e esse medicamento, ele é muito eficiente, ele é muito bom, mas ele pode dar uma coisa que a gente chama de flare-up, que é uma piora inicial para depois melhorar. É como se ele desequilibrasse mais para depois reequilibrar, né? Exatamente. E essa piora inicial, para um adolescente que não tem exatamente uma maturidade para suportar isso, ou já tinha eventualmente alguma predisposição para o quadro depressivo, isso é bastante. Então, não é incomum que a gente use o antidepressivo, a gente conversa com a família, conversa com o próprio adolescente, e a gente fala, se perceber que está ficando muito quieta no canto, que já está deixando de fazer as coisas, perceber alguma mudança, tem que tomar a medicação, eventualmente, e acompanhar com um psicólogo também. Doutora, tem um medicamento, né? Não vou dizer o nome aqui, mas tem um medicamento que ele é muito forte, não é? Ele causa muitas reações. Ele é pesado mesmo, tanto é que quem faz tratamento com esse remédio precisa fazer exames de sangue frequentes também para ver se não está isso exatamente impactando outros órgãos, não é? Existe algum medicamento, algum tratamento alternativo que tenha, né, eficácia aí com o combate à acne? Olha, igual desse medicamento não tem não, viu, Danilo? Ainda é a melhor opção enquanto você não tem um problema hormonal. Quando você tem um problema hormonal, ele nem é tão eficiente às vezes, mas nos casos graves a gente lança a mão dele sim, mesmo com todos esses efeitos colaterais, porque tudo é uma relação custo-benefício.
para qualquer medicamento, para qualquer tratamento e de qualquer doença. Precisa ver, o tratamento vale a pena se ele te deixar melhor do que você estava antes. Se o risco for menor do que o que continuar como você estava. Então, todo medicamento, seja antihipertensivo, seja antibiótico, seja anti-inflamatório, ele tem efeitos colaterais e não são poucos. Mas eles têm que valer a pena em relação à sua necessidade. E por isso que tem que ir ao médico, não pode tomar remédio sozinho, não pode se automedicar, porque o médico pode até lhe dar o mesmo medicamento, mas ele vai ficar de olho nas consequências que o paciente não conhece. E mesmo porque, às vezes, a pessoa está fazendo uso de outro medicamento, fazendo outro tratamento, que a gente leigo, que não estudou medicina, acha que não tem correlação, e depois são duas drogas completamente diferentes e incompatíveis. Então, aquele corpo pode sofrer muito. Então, a automedicação, na verdade, a gente, por mais, fala assim, eu já tive isso, e o médico me receitou, talvez o sintoma que eu tenha seja o mesmo da doença que eu já tive, mas a doença seja outra. Então, entre o veneno e o remédio, a dosagem que faz a diferença, né? Sim, exatamente. Existe um tempo certo para se tomar, não se pode tomar mais do que um determinado tempo, por exemplo, um anti-inflamatório. Você não pode ficar tomando a vida inteira. E tem pessoas que usam de forma crônica. Aí esse rim vai embora, né? Principalmente o rim, o fígado também, mas principalmente o rim, pode ter um problema seríssimo mais adiante por conta desse excesso desse tipo de medicamento. Então, cada medicamento tem a sua peculiaridade, então a automedicação é muito complicada. Parece simples, mas não é. Você, mas eu vou lá no médico, ele vai dar o mesmo anti-inflamatório para mim. Sim, pode ser até que sim. Porém, ele vai pedir exames para você e ele vai te acompanhar para evitar que você tenha a parte ruim da história, né? Os efeitos colaterais disso, e dos quais você não sabe, né? É complicado isso, porque dermato tem muito dessa história de doença. Às vezes o paciente vai lá com uma lesão num determinado, pode ser no couro cabeludo, no rosto, aí eu viro para o paciente e falo assim, posso olhar a sua orelha? E aí o paciente olha para minha orelha, né? Sim, o que tem a ver, né? É porque existem lugares específicos, lugares característicos de acometimento de determinadas doenças que nem sempre fazem sentido para o paciente. Então, às vezes, eu preciso olhar lugares que eles não falam, abre a boca, eu preciso olhar dentro da sua boca. Sim. Eles falam, mas na minha boca não tem nada. Tem sim, né? Então, às vezes muito complicado. Eu acho que a relação médico-paciente, nesse caso, é a coisa mais importante. Você vai explicar. Eu acho que sempre tem que ter uma relação de confiança, porque se eu estou com um médico que eu não confio, então como eu vou conseguir fazer a minha parte? Não vou. Não, é bobagem, é bobagem. E quando a gente fala em acne, a gente fala de uma situação para o jovem muito difícil, porque vai impactar a autoestima dele, muitas vezes ele vai tentar apertar as espinhas e tudo mais, e vai formar cicatrizes, e depois a acne na mulher mais madura, na pessoa mais madura também, que também é disfunção hormonal, quer dizer, causa danos para todo mundo, né, doutora Selmara? Para todo mundo. E vou lhe dizer, as cicatrizes são muito mais difíceis de tratar do que a própria acne, né? Seja ela do adolescente ou da mulher adulta. Então, a gente tem que prevenir isso. Lógico que não manipular é imprescindível, mas você tem que convencer o seu paciente a não mexer, né? E para não mexer, você tem que dar alguma opção para ele, né? Olha, então você vai usar, de repente, sei lá, um lápis secativo, estou falando aqui alguma coisa hipotética, né? Sim. Que você vai usar e que vai secar e que ainda vai camuflar um pouquinho a sua lesão. Para que ele use aquilo que você julga que ele possa fazer sem prejuízo. Sim. Você tem que dar alguma chance para ele, para que ele tenha uma adesão ao tratamento, porque se você só proíbe, você vai dizer, ela que tome banho frio, né? É verdade. Não toma banho frio coisa nenhuma, né? Aí não tem frio agora, mas se eu explicar para ele por que ele precisa do banho menos quente, talvez ele faça em alguns momentos aquilo que eu estou pedindo, entendeu? Agora, então, acho que conversar um pouquinho faz diferença. Faz diferença. Mas agora me veio à mente o seguinte, você falou de banho quente. A gente sabe que os idosos, a gente vai ficando mais velho, a pele vai ficando mais fina. E quando você toma banho muito quente, o ressecamento, porque entre a pele
E a gordura, a gente tem uma quantidade muito menor. A pele e a parte mais profunda da pele, epiderme, a gente tem uma quantidade pequena de gordura quando a gente vai envelhecendo. Então, a pele resseca fácil. Muito fácil. Não raramente a gente vê idosos com uma batida levezinha ficando roxo, ficando com cortes. Quer dizer, tem que hidratar muito bem essa pele do idoso também, né? Precisa. Por diminuição do hormônio, então pós-menopausa para a mulher e o homem também depois de uma determinada idade, a tendência é você ter um ressecamento maior, principalmente do joelho para baixo, né? As canelas ficam craqueladas, né? Pela descamaçãozinha. Precisa usar muito hidratante, muito, 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 para tentar refazer essa barreira. Porque a pele, ela é feita para ser uma barreira, ela é feita para ser uma armadura, que vai impedir a entrada de bactérias, de vírus, de fungos, mas ela tem que estar íntegra. Na medida em que essa armadura não esteja íntegra, a contaminação é mais fácil, você se encostar num produto químico, a irritação é mais fácil, né? Você vai ter toda uma fragilidade em relação a qualquer agressão do ambiente, porque você não vai ter mais esse isolamento do meio externo em relação ao meio interno. Essa proteção. Então, as pessoas de idade têm mesmo uma pele que vai ficando, parece um pergaminho, né? Vai ficando mais frágil, mais atrófica mesmo. E ela realmente necessita de muito mais hidratante do que o normal. O que você percebe depois da menopausa é isso, que aquele hidratante que você usava antes e que era suficiente, ele já não dá mais conta. Eu vou precisar de um mais forte. É o mesmo ainda, creme né? que você sempre usou, mas existe uma diferença, porque por diminuição do hormônio você diminui a retenção dessa hidratação. Olha, feminina que faz isso. Por isso, gente, faz o seguinte, viu alguma diferença? Não importa se para você pareça ser só estética, vá ao médico, converse com o médico. Vá protegido com máscara, vá com álcool gel, mas vá. Esse negócio de a gente também esperar, quando a pandemia acabar eu me cuido. Gente, pode ser que muitas vezes, dependendo do problema que a gente tenha, você tenha uma complicação maior do que seria o risco do Covid. Então, álcool gel, máscara, converse com o médico, tenha confiança no seu médico e faça a sua parte, seguindo direitinho o que ele recomendar. Doutora Selmara, adorei conversar com vocês. Também, Danilo? querida. Sim, foi ótimo. Muito obrigada pelo convite. Então, foi ótima essa conversa, com certeza. A gente lhe espera mais vezes no Do Bom e do Melhor, tá? Um grande beijo, fica bem. Olha, grande beijo. E na próxima, eu e Kátia Fonseca já com protetor solar diariamente, viu, doutora? Eu me comprometo a isso. Eu não falo prometo, mas eu me comprometo. Obrigada, viu, doutora Bom fim de semana, doutora. Obrigado. Para vocês também. Obrigada. Tchau. Tchau.